Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Hoje pela manhã eu recebi no WhatsApp uma mensagem do nosso irmão em Cristo Jesus, irmão Santana, pedindo para eu explicar a respeito do livro de João, capítulo 3, versículo 14, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que acontece? A dúvida dele é para que quando pessoas que não têm discernimento do Evangelho, não conhecem as Sagradas Escrituras, e principalmente quando nós falamos que o Senhor é o único que tem que ser adorado, o único que tem que ser amado, e não dar lugar à idolatria, a imagens feitas pelas mãos dos homens, nem adorar a Maria, nem a Aparecida, nem a Fátima, as pessoas vão falar: mas peraí, Deus fez ali uma estátua para adorá-la. Não, irmãos, Deus não fez estátua nenhuma para adorar. Isso daí é coisa de Satanás, que é colocada na mente do ser humano. E a palavra do Senhor, ela é bem clara. Mas vamos pegar aqui uma explicação para aqueles que precisam de um conhecimento maior. Diz assim aqui: e como Moisés levantou a serpente no deserto, refere-se ali ao livro de Números, capítulo 21, do versículo 5 ao 9. Mas eu vou ler um pouco antes também. A serpente representa Satanás, que é o autor do pecado. E assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Refere-se a Cristo sendo levantado na cruz, o único modo de derrotar Satanás e o pecado. Então vamos ver o que realmente Deus fez lá no Antigo Testamento, por causa do coração do povo. Não foi levantar uma estátua de bronze através das mãos de Moisés para adoração, não. Muito pelo contrário, aquele que prega isso ou pensa isso. Então o livro de Números, capítulo 21, versículo 4 diz: As serpentes ardentes então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Porém se abateu o ânimo do povo pelo caminho. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. O crente, ele não é preparado para dificuldades, ele murmura até hoje. O caminho nem sempre é fácil, mas este difícil caminho era por sua própria culpa. E os seus pais, se os seus pais tivessem crido no Senhor, eles já teriam chegado à terra prometida há aproximadamente 38 anos atrás. E falou o povo contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois aqui não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão leve. Eles odiaram o maná, tinham o mesmo coração rebelde de seus pais. Em qualquer lugar que o crente se encontre, e não importa o quão difícil pareça ser o caminho, ele não deve queixar-se. Ao fazê-lo, apresenta um grande insulto ao Senhor, e por muitas e por várias razões. Devemos dar graças ao Senhor e fazer isso cada dia, independente das circunstâncias. Se o caminho for duro, devemos aprender a lição que o Senhor está tentando nos ensinar. Ele é pedir que nos liberte, e Ele assim o fará. E o versículo 6 diz: E o Senhor então enviou entre o povo serpentes ardentes que mordiam o povo, e morreu muita gente de Israel. Aqui é dito que o Senhor enviou estas serpentes ardentes, que todos sabiam que tudo que acontece ao crente, seja negativo ou positivo, é causado pelo Senhor ou permitido pelo Senhor. Os crentes pertencem ao Senhor, sendo assim Satanás não pode nos fazer nada, a menos que o Senhor permita. Então o povo veio a Moisés e disseram: Havemos cometido pecado por ter falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que retire de nós estas serpentes. E Moisés então orou pelo povo. É a primeira e única ocasião registrada na qual o povo pediu diretamente a intercessão de Moisés. E aí o versículo 8 vem dizer o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste,
e será que todo o que foi mordido ao olhar para ela viverá. Aqui o Senhor não está mandando adorar a serpente, apenas olhar para ela. Quer entender o motivo? Primeiro, serpente quer dizer o pecado de Satanás, era o motivo da cruz, e a haste era um tipo da cruz. E todos que olharam para Cristo e para a cruz têm a sentença de morte anulada e, portanto, viverá. Nenhum pecado mais há para aqueles que têm a fé na obra da cruz do Calvário. Diz Paulo que se nós não soubermos, não crermos que nenhum pecado mais há sobre nós, a obra da cruz foi em vão. Nós cometemos erro, nós erramos, nós andamos por caminhos tortos, mas nenhum pecado mais há sobre nós. Nós precisamos abandonar esses erros através da palavra do Senhor, através da intercessão do Espírito Santo, porque pelas nossas forças e pelas nossas obras, o erro não vai ser apagado, mas a cruz já apagou para todos aqueles que nele creem. E continuando aqui para terminar, o versículo 9. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma hastes. E acontecia que quando alguma serpente mordia alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. Aproximadamente 400 anos antes, o Senhor tinha mostrado a Abraão como se daria a salvação. Seria por meio da morte de uma vítima inocente, ou seja, o Filho de Deus. João 8,36. Foi a Moisés, entretanto, como registrado aqui, que o Senhor proclamou a forma como o Filho de Deus morreria. Seria pela cruz, simbolizado pela serpente em uma haste. Então, irmãos, espero eu que tenha ficado claro. Deus não mandou fazer serpente, não mandou fazer imagens para adoração. Deus mandou fazer uma imagem de serpente para que as pessoas parassem de morrer olhando para ela, que simboliza o pecado, simboliza Satanás. E essas pessoas viviam por quê? Porque ali representava o que estava por vir, a cruz do Calvário, pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que inocente morreu por todos, pagando todo o preço a Satanás. Não existe mais dívida. Não pense que você é um pecador. Você é uma pessoa como eu que comete erros, mas a cruz aboliu, a cruz anulou todo o pecado do mundo para aqueles que creem em Jesus Cristo junto da obra da cruz. Deus abençoe a todos, um forte abraço e divulgue a palavra do Senhor, não guarde para si.